mais que uma alegria, um privilégio regressar a esta casa apostólica que me acolheu. Muito obrigado, apóstolo Carlos, pastora Manuela, todo o corpo ministerial. Me sinto feliz, minha querida filha, a missionária Sara, me acompanha esta manhã. Pastor Wilson é guerreiro, estava lá em Lisboa, passa por mim, eu também quero estar lá junto ao apóstolo Carlos e a igreja do Senhor Jesus. E que bom já nesta manhã, talvez participar da ceia do Senhor. O apóstolo já mencionou, temos um ministério evangelístico às nações. Esse mês que se passou, mês de julho, cumprimos 25 anos de ministério em 32 nações, pregando a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Já mencionou o apóstolo, uma das últimas nações que estivemos pregando, no mês de novembro do ano passado, foi o país da Ucrânia, em plena guerra. Deus nos levou para aquela nação, e estivemos por 4 dias ministrando a palavra de Deus, tendo momentos de comunhão junto aos pastores ucranianos, e na oportunidade já peço para todos intensificar as orações em favor daquela nação tão sofrida nesses tempos de guerra. Vamos à palavra de Deus, por favor. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, e versículo 46 a seguir. Um texto tão conhecido por todos nós. Marcos capítulo 10, e o versículo de número 46 a seguir. Bendito seja perpetuamente o nome do Senhor Jesus. Diz a palavra: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, pois ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo, que diz a tua Bíblia, pelo caminho. Amém? Esta palavra Deus colocava no meu coração no decorrer desta semana, e o tema desta reflexão é a importância de aproveitarmos as divinas oportunidades. Certo escritor escreveu que o lugar da terra mais rico é o cemitério, e nesse poema, na sua exposição poética, ele diz que o cemitério é o lugar mais rico da terra, porque ali estão sonhos que não foram realizados, metas que não foram alcançadas, projetos que não foram executados, porque tais pessoas deixaram passar desapercebidas as oportunidades, de maneira que existem oportunidades que vêm até nós, que nós devemos abraçá-las. Quantas vezes perdemos oportunidades no decorrer dos anos? Algumas voltam, outras não. Hoje estamos celebrando a ceia do Senhor. Até mesmo o sacrifício de Jesus está relacionado ao homem aceitar ou não a oportunidade de salvação que lhe é proposta. A Bíblia diz: se hoje ouvires a tua voz, não endureçais os vossos corações. Se nós estamos nesta manhã, neste auditório consagrado a Deus, é porque em algum momento de nossas vidas
nós aceitamos a salvação que foi proposta a nós através da exposição do Evangelho que a nós foi pregado. E o texto que lemos é interessante, porque Jesus estava terminando o seu ministério esse de 3 anos e alguns meses. Alguns historiadores, dentro desta cronologia de tempo ministerial, diz que Jesus ministrou 3 anos e 6 meses. Ministério este marcado por curas, milagres, prodígios e maravilhas. Ministério marcados pela exposição dos princípios do reino, onde se fez um paralelo entre essa antiga aliança e a nova aliança que seria marcada através da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. E Marcos está registrando a última semana do ministério de Jesus. E nesta última semana, ele decidiu passar pela pequenina cidade, como se diz aqui em Portugal, a pequena vila chamada Jericó, sentido a grande metrópole de Jerusalém. E nesta cidade estava esse homem, pastor Wilson, que já por muitos e muitos anos, a sua vida era uma vida limitada em sair de casa, se posicionar à beira da estrada principal, estender as mãos com aquela capa cedida pelo sistema romano, onde as pessoas, quando olhavam alguém vestida com aquela capa, com o selo de Roma, sabia que era digna de uma esmola, sabia que era uma pessoa que, para levar o sustento até a sua casa, era necessária a expressão da generosidade de outros. E por muitos e muitos anos, a vida de Bartimeu foi esta vida: sair de casa, se posicionar à beira do caminho, receber algumas moedas, regressar à sua casa. E esse ciclo foi um ciclo por muitos e muitos anos, até que um dia tão especial, Jesus está passando pela sua pequena vila, pela sua pequena cidade. Há uma canção que foi escrita na década de 80 para 90, que diz assim: ele veio em minha vida em um dia especial. E com certeza todos nós aqui podemos recordar esse dia, quando nós tivemos um encontro com Cristo. Aquele dia onde nós passamos pelas águas batismais, simbolizando que uma velha vida morreu e uma nova vida ressurgiu. Esse dia é tão especial, e foi o que tornou esse dia tão especial para a vida de Bartimeu, foi que Jesus passava pela cidade de Jericó. Jesus não tinha a intenção de ministrar naquela cidade. Jesus não tinha a intenção de visitar a sinagoga daquela cidade. Não, a ideia era passar por Jericó e chegar a Jerusalém. Só que quando esse homem não tinha visão, mas tinha uma audição aguçada, ele percebe algo diferente e pergunta: o que está sucedendo na nossa pequena vila? O que está sucedendo na nossa pequena cidade? E a resposta foi: Jesus, o Nazareno, está passando pela nossa cidade. E quando ele se entera disto, o historiador e evangelista Marcos diz que ele começou a clamar em alta voz. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero trazer nesta manhã sobre 5 passos que você e eu devemos dar para aproveitar as oportunidades. São alguns princípios que você e eu podemos aplicar a partir da história de Bartimeu. O primeiro passo é entender que os tempos podem ser mudados. O primeiro passo é entender que as estações podem ser mudadas. A palavra diz em Daniel capítulo 2 e versículo 21 que Deus muda os tempos, mas Ele também muda as estações. Há uma outra tradução, o apóstolo Carlos, que diz que Deus muda os tempos, mas também Ele muda as horas. É lógico que quando nós falamos com alguém, Deus vai mudar os teus tempos, isto pode ser muito genérico, porque o tempo, ele é o acúmulo de segundos, de minutos, de dias,
de semanas, de meses, de anos, de décadas, de centenas de anos. Isto é o tempo. Agora, quando a Bíblia diz que Deus muda não somente o tempo, mas também as horas, significa que até o fechar desse dia, Deus pode trazer mudanças radicais sobre a vida do ser humano. Você pode dizer glória a Deus? Deus pode trazer mudanças. E aí esse homem entendeu que Deus pode mudar os tempos, que Deus pode mudar as horas, que Deus pode mudar as estações. Por mais que ele esteve cego por tantos e tantos anos, e aqui os historiadores conjecturam os motivos dele ter perdido a visão, já que não era um cego de nascença. Ele se tornou cego já na sua vida, pelo menos alguns historiadores creem que na sua vida, já na sua adolescência para a juventude. Eles acreditam, alguns historiadores, que ele recebeu nos seus olhos alguns produtos químicos no momento dessa grande rebelião que houve entre Roma e Itália. Roma estava dominando o Oriente Médio, agora dominando Israel, e o pai de Bartimeu, que na verdade o seu nome é um acrônimo, filho de Timeu, o general Timeu estava resistindo ao sistema romano. O general Timeu, como um bom judeu, não aceitava esta invasão dos romanos em Israel, e ali em praça pública ele foi executado. E o seu filho, agora vendo aquela cena, um dos soldados pega alguns produtos químicos, coloca nos seus olhos, e ele, a partir daí, perde um dos seus 5 sentidos, que é a visão, a capacidade de enxergar. E agora ele cresce, sem poder ter um ofício, sem poder ter um trabalho, sem poder ter a sua própria dignidade. Porque quando o ser humano perde o trabalho, ou não pode levar o pão à sua casa, ele perde parte da sua dignidade, já que agora ele estava à espera da generosidade de outras pessoas. Mas ele entendeu, naquela manhã, naquele dia, que Deus muda os tempos, mas que Deus também muda as horas, que Deus muda os tempos, mas Deus também muda as estações da vida. E é tanto assim que ele começa a clamar, ele começa a suplicar. E o segundo passo para aproveitar as oportunidades é entender o poder do clamor. Quando entramos por estas portas, nós podemos ver aqui a pastora que estava clamando com toda a igreja, um clamor desde o espírito, um clamor desde o coração quebrantado, desde o coração contrito, porque ainda o clamor funciona, ainda a oração recebe resposta dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem mesmo era 10 da noite, apóstolo, eu recebi uma ligação lá de Coimbra, de uma família que sofreu um acidente terrível, e agora aquele pai me ligou e disse: pastor Eliseu, 2 dias faz que o senhor esteve aqui orando pela menina que está em UTI, que está na unidade de tratamento intensivo, onde os médicos já não davam esperança. Pastor Eliseu, nesta tarde a menina começou a respirar sem a ajuda dos aparelhos. Você pode dar um forte aplauso a Jesus? A oração ainda funciona. Aplauda a Jesus. A oração funciona, o clamor ainda chega aos céus, as respostas ainda chegam. Muitas vezes as lutas, as provas, as adversidades são tão grandes que nós nos acostumamos com ela. Muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que o médico colocou na mesa, porque nós devemos respeitá-lo, sim, mas existe um momento que a nossa fé precisa ser ativada. Eu sou fruto da fé de um homem e de uma mulher que ouviram dos médicos as impossibilidades, mas quando chegaram em casa disseram: nós temos um Deus que é um Deus das possibilidades. Sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e quando eu tinha 5 anos de idade, meus pais contam que os médicos de Belo Horizonte, do Hospital São Lucas, um hospital com grandes especialistas na área da medicina, eles me desenganaram. Eles disseram para o meu pai: olha, senhor Honório, não há esperança para o menino, não há esperança para o miúdo, ele vai crescer, ele vai vegetar em uma cama. E meu pai conta que quando ouviu aquilo dos médicos, tirou do bolso um Novo Testamento dos Gideões. Talvez muitos aqui já tenham tido contato com aquele pequeno livro, né? Do Novo Testamento, com acréscimo de Salmos e Provérbios dos Gideões.
meu pai conta que tirou do bolso aquele Novo Testamento e abriu a palavra em Salmo 107, 20, e diz: doutores, o que vocês estão dizendo a respeito do menino é de acordo com a ciência médica, é de acordo com o conhecimento de vocês, mas a palavra está dizendo algo diferente, doutor. As escrituras estão dizendo aqui em Salmo 107, 20: enviou sua palavra e o curou e o livrou da sua ruína. E meu pai cumprimentou os doutores. Quando chegou em casa, chamou sua amada esposa, minha mãezinha, que agora já adora com o Senhor, e disse para minha mãe: traz o menino. E minha mãe, eles contam que me pegaram no braço, e meu pai fez um voto com Deus, fez um pacto com Deus, porque muitas vezes pensamos que o voto é somente dinheiro, é somente finanças. Não, os pais têm poder extraordinário em pactar com Deus a vida dos seus filhos. E meu pai me pegou nos braços e disse: Deus, na manhã desse dia, os médicos do hospital de Belo Horizonte disseram ao Senhor que o menino vai vegetar em uma cama, que o cérebro dele vai secar, essa enfermidade rara, não tem cura, não tem solução, mas é o que os médicos disseram a Deus. Mas a tua palavra diz algo diferente. Nós enviamos uma palavra de cura, uma palavra de milagre, e se tu curas o menino, nós o entregamos como evangelista às nações. Aleluia. Agora imagina bem uma família de classe média para baixo, uma família de recursos limitados, uma família que até então nunca nem tinha saído do distrito de Minas Gerais. O pastor Luiz conhece Minas Gerais, apesar de ser de outra região, mas é um estado enorme, é um estado em termos de magnitude, talvez 2 ou 3 países de Portugal, em termos de geografia, é um estado enorme. E meus pais estavam dizendo: Senhor, nós o entregaremos para as nações. Como pode? A nível de razão não tem lógica. Uma família com suas limitações, agora dizendo que o filho seria entregue às nações, para a glória de Deus. 3 meses depois, após este clamor, os médicos com todas as análises da época disseram: o menino está completamente curado, porque há poder no clamor, há poder na oração, há poder na súplica, há poder na intercessão. Igreja de Cristo, nós precisamos interceder mais, orar mais, porque Deus tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Esse homem nos ensina esses princípios. Primeiro, entender o rompimento dos tempos. Segundo, entender o poder do clamor, o poder da súplica. Agora é interessante que quando ele grita, versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. Interessante. O homem está clamando por socorro a quem pode atendê-lo, mas as pessoas que estão ao redor estão repreendendo. Não importunes ao mestre, não incomodes ao mestre. Jesus estava terminando o seu ministério, sua fama, sua glória, seu poder, sua unção, sua magnitude, os sinais, as maravilhas, os prodígios, já era conhecido por todos. Quem estava próximo de Bartimeu poderia ter dito: homem, continue clamando, porque meses atrás ele levantou uma criança que já estava morta. Então você fala para o cego que aquele Jesus que ele está clamando por socorro ressuscitou uma menina que estava morta. Você imagina como a fé não recebe vigor, porque a fé vem pelo ouvir. Mas não, essas pessoas que estavam ao redor estavam dizendo: não perturbes ao mestre. Agora é interessante que quanto mais as pessoas repreendiam para que se calasse, ele clamava cada vez mais, porque ele tinha força interior. Me faz lembrar na República Argentina, onde me dediquei por 15 anos plantando igreja, pastoreando igrejas e também como evangelista em vários daqueles estados. Estivemos em 2008, era bem jovem ainda, 2008, pregando numa região chamada Santiago del Estero, que é o norte daquela nação. Eu estava, uma multidão de pessoas, há um grande mover de Deus na República Argentina, uma multidão de pessoas. Eu estava ajoelhado orando antes de assumir a plataforma, e havia um ancião, um presbítero, um senhorzinho que orava e dizia: Deus, eu não quero ser um crente caretija,
E ele repetia aquelas frases em suas orações que ficou gravado. E quando terminei de pregar, orei pelos enfermos, orei por libertação, Jesus fez coisas tremendas, mas a frase não saía da minha mente. Jesus, eu não quero ser um crente carrinho de mão. Eu me aproximei daquele presbítero, daquele ancião, e disse: irmão, é lógico que a oração se faz a Deus, mas como eu estava do seu lado, eu acabei ouvindo a sua oração e lhe peço desculpa pela pergunta. Ele disse: pastor Eliseu, pode me perguntar o que o senhor quiser. Eu disse: o senhor estava orando lá, que não queria ser um crente carrinho de mão. O que significa isso? O que o senhor queria dizer para Deus? E disse: pastor Eliseu, o senhor sabe o que é um carrinho de mão? Eu disse: sim, o que se usa nas construções. Sim, isso mesmo. O que eu estava dizendo para Deus é que eu não quero ser um carrinho de mão, porque o carrinho de mão ele chega ao seu destino somente quando alguém o empurra, somente quando alguém o leva. O que eu estava dizendo para Deus é que eu não quero chegar ao meu destino somente quando alguém me empurra, somente quando alguém me dá palavras de motivação. Eu quero chegar ao meu destino pelo poder e pela força do Espírito Santo de Deus, pelo poder e pela força do Espírito Santo de Deus. Crente, nós não somos um carrinho de mão, nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, impulsionados por Ele para viver o nosso destino nele. Amém. Que o Senhor nos ensine esse princípio. Muitos o repreendiam, mas ele gritava mais forte. Era como se aquela repreensão chegasse ao seu ouvido, ele filtrasse e se tornava um impulso dentro de si. E é tanto assim que o seu clamor chamou a atenção de Jesus. Jesus manda alguém chamá-lo. Alguém se aproxima dele e diz: homem, levanta-te, porque o mestre te chama. Não importa as lutas, as adversidades, nos momentos difíceis da vida, Deus sempre terá alguém que se tornará um emissário de esperança. Amém. De esperança. Esteja atento aos sinais, porque Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Aquele homem estava dizendo: olha, levanta, porque o mestre te chama. E Bartimeu, a Bíblia diz que quando ele recebeu esta mensagem, ele deu um salto e tirou a sua capa. Com licença, a sua capa representava, a sua capa representava o seu sustento. A sua capa não era uma capa qualquer, ela tinha a insígnia de Roma, tinha um selo de Roma. Não era qualquer pessoa que poderia ficar à beira do caminho e pedir uma esmola. Não havia, na época, a previdência social que ajudava pessoas, não. Mas o governo dava uma capa. O governo dava um distintivo. Aquela pessoa pede porque ela não pode trabalhar, porque é descapacitada. Aquela pessoa pede não porque é preguiçoso, não porque não quer fazer algo, não, ela precisa. Então, quando aquele homem lança de si a sua capa, ele está transmitindo uma mensagem não verbalizada, uma mensagem não dita, mas que poderia ser compreendida por todos aqueles que estavam ali presentes. Quando ele tira a sua capa e a lança por terra, ele está mandando uma mensagem: até hoje a minha dependência esteve na capa, até hoje a minha dependência esteve nos homens, até hoje a minha dependência esteve no sistema, mas a partir de agora minha dependência está em Jesus, está em Jesus, está em Jesus, está em Jesus. E disso se trata a igreja de Cristo na face da terra. A nossa dependência não está no governo de turno, seja de direita ou de esquerda. A nossa dependência não está nas autoridades, por mais que nós as respeitamos e oramos por elas. A nossa dependência está em Jesus. Jesus, que Ele também pode. Jesus, 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 Jesus. A igreja Assembleia de Deus do Barreiro, o apóstolo Carlos, sua esposa, todo o ministério, nós estamos debaixo desse nome, o nome que é sobre todos os nomes, a qual já foi honrado aqui em várias canções. Yeshua, Jesus, Jesus. Aquele homem está dizendo: eu não careço mais desta capa. E a capa representa tantas coisas para nós hoje. Todos nós, em algum momento, renunciamos determinadas capas. Capas. Alguns tiveram que dizer: Deus,
liberta-me desta capa, desta dependência. Alguns disseram: Deus, a minha capa é o cigarro, tira-me desta capa. Outros: a minha capa é a dependência do alcoolismo, tira-me dessa dependência. Outros eram do adultério, outros eram da mentira, outros eram, enfim, há tantas capas que no decorrer dos tempos vieram sobre os ombros dos homens, mas o sacrifício de Jesus, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos tira de toda esta capa de dependência no decorrer da nossa trajetória. E quando Ele está agora frente a frente com Jesus, o Senhor lhe faz uma pergunta: homem, que queres que eu te faça? E às vezes eu me pergunto: o que eu pediria? Jesus estava perguntando a um cego para saber, ou melhor, para que ele externasse, porque Jesus conhece todas as coisas, para que ele externasse as prioridades do seu coração. Ele poderia ter dito: Senhor, eu quero 300 denários, 50 denários, moeda da época. A Bíblia diz que o ministério de Jesus era um ministério próspero. Mulheres, esposas e homens influentes semeavam generosamente no ministério de Jesus. O contabilista do ministério, que é o tesoureiro, Judas, ele, por desvio de caráter, até mesmo desviava recursos financeiros, e mesmo assim havia suprimento, porque havia generosidade nos corações de homens e mulheres para financiar o ministério de Jesus. Então aquele homem poderia ter dito: Senhor, eu preciso de 50 denários. Jesus diria a Judas, que é o tesoureiro, dá-lhe. Ele está pedindo, dá-lhe. Mas não, aquele homem olha para Jesus e diz: mestre, que eu recobre a vista, que eu tenha visão. Então muitas vezes nós devemos perguntar: quais são as nossas prioridades? Onde está o nosso coração? As nossas prioridades é os céus, é o reino, é a comunhão com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus é de acordo com o que está a situação. Se é favorável, eu estou com Jesus. Se não é favorável, eu não estou com Jesus. Me faz lembrar, eu tinha meus 14, 15 anos nas Assembleias de Deus de Belo Horizonte, em um culto de domingo, era uma grande igreja regional. Um querido irmão, na hora dos testemunhos, ele pediu a palavra, apóstolo Carlos, e começou a dizer: irmãos, a partir de hoje eu já não sou mais crente. E houve um silêncio, porque dificilmente a gente vai ouvir alguém pegar o microfone e: eu não sou mais crente, eu não quero mais pertencer à igreja, eu estou muito decepcionado com Deus, decepcionado com tudo. E aquele irmão começou a abrir o coração. Eu tinha 14 anos e não me esqueço, porque marcou muito a minha vida, o testemunho daquele varão, que era um servo de Deus. Ele diz: a partir de hoje eu não sou mais crente, porque a empresa que eu trabalhava há 10 anos me jogou para fora. E eu tinha orado a Deus: Deus, não me tira daquele emprego, que eu gosto da empresa, eu gosto do salário. E 10 anos me jogaram para a rua, e ele começou a se abrir. E o pastor, sabiamente, deixou que o irmão desabafasse. Você diz assim? Permitiu, ficou ao lado, mas deixou ele externar. Era uma família cristã, a igreja de Cristo é uma família. Então deixou aquele irmão desabafar. E com pouco o pastor disse: eu posso orar pelo Senhor? Ele disse: pode orar, mas aqui está a minha carteirinha. Mas essa cidade já tinha esse costume, que graças a Deus não tem mais. Tinha uma carteirinha, né? Tinha o número da carteirinha. Aí ele: pode orar, mas aqui está a minha carteirinha. Colocou a carteirinha no púlpito. Aí o pastor começou a orar, uma oração tão preciosa, agradecendo pela vida do irmão, pela saúde do irmão, pela esposa do irmão, pelos filhos do irmão, pelo netinho que tinha nascido há um ano, agradecendo pelo tempo que aquele irmão foi fiel à igreja, era dizimista fiel, era ofertante, agradecendo antecipadamente, porque uma porta de trabalho ia se abrir, agradecendo que o irmão saiu da empresa e agora podia tirar umas férias merecidas, e quando voltasse de férias,
Deus ia abrir uma outra porta. Quando o pastor está orando, eu era menino, eu tinha 14 anos, eu vi a mão daquele irmão pegando a carteirinha, colocando no bolso, e depois abraçou o pastor e disse: eu não vou largar Jesus de maneira alguma. Eu estou entendendo que o seu grave, continuo sendo agradecido a Ele. Uma porta se fechou, outra porta se abre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bartimeu está dizendo: Senhor, que eu recobre a vista. Não estou pensando em dinheiro, não estou pensando em finanças, não, agora eu quero a vista. E Jesus disse: então, vê, ou vai, a tua fé te salvou. E o texto termina dizendo: e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Quinto passo para aproveitar as oportunidades: não perder Jesus de vista. Não perder Jesus de vista. Aquele homem seguiu a Jesus pelo caminho, sem saber que aquela era a última semana que Jesus estaria entre eles. Já na sexta-feira daquela semana, todos nós sabemos o que aconteceu. Eu imagino aquele homem de longe, batendo no peito e dizendo: eu aproveitei a minha única e exclusiva oportunidade. Coloque os teus pés, eu já entrego o microfone, mas quero orar contigo, quero orar junto com a igreja. Eu sinto a doce presença de Jesus aqui. Oh Jesus, inclina a tua cabeça. Pai, no poderoso nome de Jesus, a tua palavra, ela foi exposta nesta manhã, uma vez mais neste altar. Falamos nesses minutos sobre a importância de aproveitarmos as oportunidades. Existem oportunidades que se foram e que não voltaram mais, mas existem outras oportunidades que estão guardadas em Ti, Senhor, que tal como este homem Bartimeu, que ao receber a cura, ele não voltou para estar com os seus, ele quis desfrutar da presença de Jesus. Ele quis caminhar com Jesus, ele quis estar próximo de Jesus, não sabendo ele que era a última semana. Oh meu Senhor, esta manhã profética e evangelística, nós declaramos que oportunidades dos céus são colocadas diante de nós nesta manhã. Nós declaramos que Tu és um Deus de perto e Deus de longe. Onde houver necessidades, ainda que seja a distância, nós enviamos palavra de cura, palavra de milagres, palavra de restauração, palavra de transformação, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.